de Hebreus, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, a palavra de Deus nos fala assim: Por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Existe um chamado celestial para a minha vida e para a tua vida. Você é chamado por Deus. Existe uma vocação celestial para cada um de nós, para que possamos cumprir com esse chamado, com esta vocação, sendo cooperadores, sendo edificadores da casa de Deus. Entendendo que assim como Moisés foi fiel em todo o tempo, assim também sejamos nós, fiéis a Deus. Entendendo que esse chamado diz respeito à minha vida pessoal e individual, diz respeito à tua vida individualmente. Somos chamados por Deus, como Moisés, como Jesus é fiel. A Bíblia diz, aquele que o chamou, assim também nós possamos ser. Mas o que realmente é importante, que nós devemos saber, é que nós precisamos trabalhar onde Deus está trabalhando. Entender que esse chamado para trabalhar com Deus, para edificar para Deus, não é um chamado para edificarmos em causa própria. Não é um chamado para edificarmos para nós mesmos, mas é um chamado para edificar para Deus. Até porque nós só podemos trabalhar onde Deus está trabalhando, porque Deus edifica tudo em todos. O final do versículo fala. É Deus que edifica todas as coisas, mas a ideia e a proposta é que nós possamos trabalhar junto com Ele, trabalhar onde Ele está trabalhando, não em causa própria, não em benefício próprio, mas entender o conceito da palavra de Deus que nos ensina que nós somos edificadores da casa de Deus, da obra de Deus, não da nossa casa, não da nossa causa, não da nossa obra, mas sim da obra do Senhor. Enfim, quando tentamos trabalhar por conta própria, nós não estamos trabalhando para Deus. Deus não está trabalhando conosco e nós não estamos trabalhando onde Deus está trabalhando. Estamos trabalhando para nós mesmos e a Bíblia nos ensina que esse caminho é muito perigoso. Teve alguém na Bíblia que tentou trabalhar em causa própria e este alguém, ele caiu do céu. Estamos falando de Satanás. Satanás, ele tentou trabalhar para si mesmo e o fim disso, dessa tentativa, foi a sua queda. Nós somos chamados a trabalhar para Deus, na casa de Deus, edificando onde Deus está edificando. O próprio Jesus, em dado momento, Jesus disse assim, ele estava junto com os seus discípulos e os discípulos queriam fazer algumas coisas e queriam buscar comida e Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus entendeu que ele trabalhava aqui aonde ele via o Pai trabalhando. Jesus fazia aquilo que ele via o Pai fazendo. Jesus talvez até pudesse, ou talvez até tivesse autonomia para fazer algumas coisas, porém ele escolheu trabalhar onde Deus estava trabalhando. Trabalhar da mesma forma, edificando onde Deus estava edificando, trabalhando para a obra de Deus, para a causa de Deus. Muito mais nós precisamos entender e compreender aonde Deus está trabalhando, a forma que Deus está fazendo, para que possamos fazer com fidelidade, assim como Moisés, entendendo que o benefício não é nosso, que o benefício não é para nós mesmos, mas o benefício é para Deus. Enfim, precisamos entender que tudo que nós construirmos para nós mesmos vai permanecer aqui na terra. Porém, tudo que nós construirmos para Deus, todo o trabalho que fizermos em prol do reino dos céus, respondendo a este chamado celestial, a esta vocação celestial, permanecerá
na eternidade. E o nosso alvo maior é construir para a eternidade. Somos chamados por Deus para construir na eternidade, para a eternidade. E isso é a exemplo de Jesus. Responder a esta vocação celestial é fazer o que Jesus fez, seguir os passos de Jesus e ter a mesma atitude que ele teve, de abrir mão em muitos momentos da própria vontade, em prol do reino dos céus, em prol da vontade de Deus, por amor a Deus e por amor à vontade de Deus. Jesus, em tudo, ele foi obediente. E ele sempre, ele procurava fazer aquilo que ele via o Pai fazendo, como nós já falamos. Então é isso, é entender esse chamado, responder a esse chamado, é fazer, é trabalhar para o reino dos céus, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão do nosso querer, para que a vontade de Deus, para que a casa de Deus seja edificada de uma maneira onde o nome dele seja engrandecido e exaltado, e nunca, jamais o nosso. A minha oração é que você realmente responda a este chamado, a esta vocação de ser cooperador, participante do Senhor, e você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem para ti, como cooperador dele. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.